A parábola do grão de mostarda. Marcos, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui, continuando nosso estudo, ainda no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30. A parábola do grão de mostarda. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, viu? Que o Espírito Santo te conduza. Para você que já está comigo, que Deus abençoe você também. Mateus também se refere, fala desse assunto, e o livro de Lucas. E no livro de Lucas, pode ter certeza que eu já fiz um estudo sobre essa parábola, sobre esse ensinamento. A parábola do grão de mostarda. E disse mais, quem disse mais? Ainda continua o mestre falando com algumas pessoas e os apóstolos, após, ele trazer a parábola do semeador. O que assemelharemos o reino de Deus, ou seja, com que comparemos? Ou com que parábola o acrescentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra. Então observa aqui o mistério, ele fala que é que nem um grão de mostarda. A menor semente, na época em que Jesus falava, era a menor semente. Não sei agora, né? Porque com as tecnologias o homem faz tudo. Então não sei agora, mas no momento em que Jesus estava falando sobre esse grão de mostarda, ele estava trazendo aquilo que o povo conhecia. O povo sabia que a menor das sementes, quem trabalhava na terra, quem trabalhava com plantação, sabia que essa semente era a menor das sementes. Então, Jesus ele não trouxe nada misterioso nessa parábola, mas ele sabia exatamente o público que ia receber essa explicação. Então, é como um grão de mostarda que, quando é semeada, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Né? Então você observa que ela era menor, mas foi plantada e cresceu. E após ela crescer, se tornou-se uma das maiores árvores. Tão grandes seus ramos, né? Que até as aves do céu vinham fazer seu ninho. Vamos trazer aqui a vida de Jesus rapidinho. Jesus, quando ele começou o seu ministério, era como se fosse um grão de mostarda. Era só ele, no anonimato, né, numa família simples, sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de pessoas que pudessem falar por ele, sozinho. Aí ele começou a andar, começou a falar do reino de Deus de uma forma diferente. Logo ele começou seus primeiros seguidores. Depois Jesus já tinha seus discípulos. Após os discípulos, Jesus já tinha os apóstolos. E a fama de Jesus foi percorrendo. E as notícias sobre ele, os testemunhos sobre ele foi crescendo. E aí ele se tornou o quê? Uma grande árvore. Que agora vinham pessoas de longe, vinham pessoas de perto, vinham pessoas de todos os lugares. Para quê? Para se aninhar perto dele, para estar perto dele, para se alimentar dele, para ser curada, para terem conforto, para terem consolo, para se sentirem amparadas, ajudadas, ou até mesmo dignificadas através dele. Então, cada um dos seus apóstolos depois se tornaram assim que nem ele. Foram dar em crescimento aquilo que o Senhor havia posto sobre eles. E eles começaram assim também, como uma semente de mostarda, pequenininhos, despreparados, sem nenhum tipo de influência, mas tornaram-se grandes apóstolos, grandes seguidores, né? E fizeram exatamente como seu mestre o ordenaram. E fizeram bonito, né? E deixaram esse legado, tanto Jesus como seus apóstolos. E hoje nós estamos aqui. Às vezes nós olhamos para a nossa pequenez e dizemos assim, mas eu não dou conta. Ah, mas eu não dou conta. Eu acho que eu não dou conta de crescer esse trabalho. Eu acho que eu não dou conta de vencer essa luta. Eu acho que eu não dou conta de não.
Mas em nós mesmos nós não conseguimos, não. Mas se nós confiar no Senhor e depositar a nossa confiança no Senhor, pode ter certeza que nós vamos nos tornar aqui nessa árvore. Que começamos pequenininhos, mas nos tornamos grandes. Porque o Senhor, Ele deu crescimento. E se tivermos disposição, como Ele adverte que nós temos que ter, nós venceremos. Nós vamos ser grandes. E depois nos tornamos grandes, pode ter certeza que a árvore grande, ela produz e ela sustenta, né? Ela sustenta aqui, ó. Ela sustenta. Por que as aves procuram as árvores para fazer o seu ninho? Tem os seus porquês. Primeiro, uma árvore, quanto maior, mais proteção para os ovos. Outra, quanto mais uma árvore é frondosa, mais ela tem aonde tirar o sustento dela. E logo depois o sustento dos seus filhotezinhos. Então, uma árvore grande, quanto maior, mais ela tem para oferecer. Mais ela tem para sustentar, mais ela tem para dar, para oferecer, para financiar. Tá bom? Que nós sejamos esse grão de mostarda. Que depois de grande nos tornamos grandes árvores, né? Plantadas, raizadas e ainda com frutos e força para ajudar aqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.